Parte 19. A semente do novo mundo. O esplendor brutal da grande comemoração dissolveu-se nas horas sombrias da madrugada. Os ecos dos cantos guturais e o tilintar de copos deram lugar a um silêncio pesado e carregado, quebrado apenas pelos passos dos guardas e pelos suspiros do vento noturno através das janelas quebradas da Fortaleza Vermelha. Para Khal Raghat, a festa não foi um relaxamento, mas outro ato de domínio. Com um gesto imperioso, ele ordenou que suas caleses o seguissem para seus aposentos privados, os enormes cômodos que haviam sido de Robert Baratheon e depois de Cersei. E, em um ato de humilhação final e possessão absoluta, ele também ordenou que Cersei Lannister, ainda acorrentada, fosse arrastada para dentro. Os aposentos do rei eram um santuário de conquista. Tropéis de guerra, espadas quebradas, estandartes rasgados, joias de casas extintas, adornavam as paredes. O ar era pesado com o cheiro de incenso, cinzas e poder. O que se passou naquela câmara não foi um ato de paixão, mas um ritual de poder. Rhaego, o deus da guerra em carne e osso, reivindicou cada uma de suas conquistas femininas, uma após a outra, sob o olhar vazio e dilacerado de Cersei, forçada a testemunhar a completa destruição de tudo que seu nome representava. Foi uma demonstração de posse total, uma fusão perversa de violência, política e domínio. Elisande manteve seu ódio silencioso, Margaery sua ausência, Sansa seu desapego gelado, e Yara sua fúria contida. As Khaleesi originais Dothraki participaram como uma familiaridade brutal. E Cersei, no canto, acorrentada como um animal, viu a última fagulha de sua humanidade se extinguir. Quando o primeiro raio de sol cor de sangue raiou sobre a Baía da Água Negra, iluminando a cidade silenciosa e ocupada, Rhaego estava acordado, de pé na varanda. A noite de excesso carnal não o cansara. Parecia tê-lo acalmado, como se tivesse reafirmado fisicamente seu controle sobre o mundo. Seus olhos violeta, agora mais claros sob a luz do amanhecer, percorreram Porto Real não com amor, mas com a avaliação fria de um proprietário de terras. Ele viu uma cidade ferida, cheia de um povo derrotado e de seus próprios guerreiros vitoriosos. O grande Calazar era invencível, mas era finito. Suas perdas nas campanhas, apesar de leves comparadas aos inimigos, ainda existiam. E a população de Westeros era vasta, inerte, e potencialmente perigosa. Uma ideia tomou forma em sua mente, uma ideia tão simples e brutal quanto todas as outras. Naquele mesmo dia, ele convocou Corgo, seu cão mais cruel e eficiente, um homem que entendia a vontade do Khal como um cão de caça entende o apito do caçador. O sangue Dothraki é forte, Rhaego começou, observando o guerreiro se ajoelhar. Mas a grama do mar de grama agora está longe. As mulheres Westerosis dão à luz filhos fracos no início. Precisamos de mais guerreiros. Não de reféns chorões ou escravos quebrados. Precisamos de novos Dothraki. Feitos por nós. Corgo ergueu os olhos, entendendo. Rapazes, Khaleesi. Rapazes, Rhaego confirmou. Entre 8 e 12 anos. Os que ainda não foram amolecidos por seus pais derrotados. Tiros das ruas, das hordas de órfãos, das cabanas dos camponeses. Selecione os mais fortes, os mais corajosos, os que têm fogo nos olhos, mesmo que seja ódio. Traga-os. Centenas. Depois milhares. A ordem foi executada com eficiência aterradora. Nos dias seguintes, patrulhas Dothraki varreram as favelas de Porto Real, as aldeias das Terras da Coroa e até acampamentos de refugiados. Meninos que vagavam, órfãos da guerra que Rhaego mesmo criara, filhos de camponeses, todos eram avaliados. Os selecionados eram arrancados de qualquer vida que conheciam, muitas vezes diante dos gritos impotentes de mães ou irmãos. A resistência significava morte para a família. Eles foram levados para um vasto acampamento fora dos muros da cidade, um local que ficou conhecido como o Campo de Forja. Lá, qualquer vestígio de sua vida anterior foi queimado. Suas roupas Westerosi, seus nomes dados pelos pais, suas orações aos Sete ou aos deuses antigos. Tudo foi apagado. Em seu lugar, veio o fogo Dothraki.
Os meninos receberam túnicas de couro, foram ensinados a montar os cavalos menores e mais tolerantes do rebanho saqueado, e foram submetidos a um treinamento brutal. Eles aprendiam a língua gutural do Traque através de gritos e golpes. Aprendiam a usar o araque não como uma espada, mas como uma extensão do braço. Aprendiam que a fraqueza era punida com dor, a força recompensada com comida. Aprendiam que seu único Deus era o Cal, seu único povo o grande Calazar, seu único propósito a conquista. Eles eram chamados de guerreiros da coroa, Anya-Veco-Exato na língua do Traque. Uma nova geração, nascida não da grama, mas da cinza, forjada não pela tradição, mas pelo desejo absoluto de um rei. Eles não tinham memória de um lar além da cela, de uma lei além da vontade de Raego. Enquanto isso, na Fortaleza Vermelha, a vida seguia seu curso sinistro. Daenerys observava, com o coração cada vez mais frio, os filhos que Raego tinha com suas Khaleesi, seus netos, sendo criados por amas e guerreiros. Eles eram ensinados a serem príncipes dragões, mas também a desprezar a fraqueza que seus avós maternos representavam. Raego assistia ao treinamento dos guerreiros da coroa de uma torre alta. Um esboço de algo que poderia ser satisfação tocou seus lábios. Ele não estava apenas governando um reino conquistado. Ele estava recriando seu povo à sua imagem, usando a carne e o espírito dos conquistados como argila. O ciclo de violência não terminaria com ele. Seria perpetuado, refinado, ampliado. O Cal dos Caos olhou para o horizonte, para o norte, para o sul, para o leste e oeste. Tudo era dele. E agora, através do fogo e do aço aplicados a mentes jovens e moldáveis, ele assegurava que tudo continuaria sendo dele, para sempre. O mundo não se curvaria apenas a ele, mas aos filhos de seu espírito, aos guerreiros da coroa, a nova raça que nascia das ruínas do velho mundo. A conquista estava completa. A colonização, a assimilação forçada, o renascimento de um império sob uma única vontade de ferro, isso estava apenas começando. E Raego, o deus da guerra, era seu arquiteto implacável.